Fala pessoal, hoje nós vamos estudar duas funções, a função distinct e a função values, e vamos comparar uma com a outra. Olá, muito prazer, meu nome é Rafael, obrigado a você que já é inscrito no canal e as pessoas que se inscreveram no período que eu estive fora, tá? Vocês viram, eu postei lá na comunidade, né, algumas atividades que eu estava fazendo nesse período. Graças a Deus concluí elas e agora eu estou voltando aí com os vídeos, tá bom? Então, agradeço aí a vocês que se inscreveram nesse período e vou tentar contribuir. E também vocês, eu peço a ajuda de vocês que assistem o canal, deixem dúvidas, né? Coisas que vocês acreditam que seria importante abordar no canal. Nessa série eu estou focando em expressões de manipular tabela, tá? Ou expressões que fazem manipulação de tabela. Hoje nós vamos estudar essas duas funções e as suas aplicações, tá bom? Então pessoal, eu estou aqui com o Power BI, tá? Power BI liso aqui, sem nada, tá? Onde eu tenho uma tabelinha aqui, ó, funcionários, tabelinha básica, tá pessoal? Criei aqui, bem basicona aqui com essa função, tá? Que eu já tenho uma aula aqui no canal explicando como que funciona as funções, essa função aqui, todas as funções que criam tabela com o DAX, tá? Então eu utilizei esse tipo de expressão aqui. E aqui é o que? Eu tenho uma tabelinha com 3 colunas, tá? Nome, idade e local. E aqui tem os valores dessa tabela. Basicamente, a função distinct, ela vai agrupar essa tabela aqui, retirando as duplicatas. A função values, ela vai, quando utilizada como argumento uma tabela, ela vai retornar todos os valores. A função distinct, quando eu estou utilizando ela nesse cenário aqui, ela recebendo uma tabela, ela vai retornar todos os valores, mas quando ela recebe como argumento uma coluna, ela vai retornar um distinct daquela coluna. A função values pode receber como argumento tanto uma tabela quanto uma coluna. No caso de quando ela recebe uma tabela, o valor dela, o resultado dela vai ser diferente da função distinct. Quando você utiliza como argumento uma coluna, o valor das duas vão ser iguais, tá? Então, vou abrir aqui o DAX Studio. Então, primeiro aqui no DAX Studio eu estou retornando a tabela, funcionários, tá? Só está retornando todos os valores. Então, na query 2, aqui no exemplo 2, eu estou fazendo 2 retornos aqui, ó. Primeiro, utilizando a distinct para trazer todos os funcionários, todos os funcionários que constam dentro da tabela funcionário. Então, ele trouxe desse jeito aqui, ó, tá? Só que o que ele fez? Linhas que existiam na tabela funcionário que estavam duplicadas, né? Ele agrupou. Linhas que tem alguma diferença entre elas, ele trouxe respeitando as suas diferenças. Então aqui no caso, ó, tinha 2 linhas em branco, lá ele trouxe apenas uma, né? Tinha 2 linhas com Rafael, 21, São Paulo, ele trouxe apenas uma linha, então ele agrupou. A função distinct também pode ser usado como argumento uma coluna, que é o exemplo que ele está usando aqui. Então, nesse caso, ela vai retornar os valores distintos da coluna. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, você tem em branco Pedro e Rafael. Então, ele retornou em branco Pedro e Rafael, tá? Função values. Função values, nesse caso, quando recebe como argumento uma tabela, ela traz todos os valores da tabela. Quando recebe como argumento
uma coluna, retorna os valores agrupados daquela coluna. Nesse caso não tem diferença para a função distinct. No exemplo 1 ela tem diferença porque ela retorna tudo, a distinct ela agrupa essas linhas duplicadas. Uma outra diferença entre a função distinct e a função values é que a distinct, no caso de quando o argumento é tabela, ela consegue receber esse argumento em formato de variável. A função values ela não consegue receber uma variável, tá? Então, no caso aqui, ó, você está vendo a distinct recebendo como argumento uma tabela, só que essa tabela aqui, ó, é uma variável que eu criei aqui em cima, ó, igual var tabela funcionários. E aí ela consegue retornar os valores certinhos aqui, ó. Então, no caso aqui, ele está contando distinto, né? Está contando quantas linhas distintas tem na minha tabela de funcionário, tá? A distinct de coluna, que foi o exemplo que a gente viu anterior, ele está contando quantas linhas existem lá. Então, é Pedro, Rafael e vazio, né? Então, ele retornou 3 valores aqui. No caso da values, ela não consegue receber como argumento uma variável, tá? Isso aqui é uma diferença entre as duas, só consegue receber como argumento uma tabela física real aqui, que é no caso a tabela de funcionários, que é uma tabela que existe lá no meu modelo. Então, aí no caso aqui ela retornou a contagem de linhas da tabela funcionários, que no caso são 7 linhas. Quando eu estou utilizando a values e utilizo como argumento coluna, aí faço uma contagem de linhas dela, ela vai retornar a mesma coisa que a distinct retorna, tá? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, agradeço aí por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, né, eu acredito que sim, porque você ficou até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho das notificações, tá? Muito importante aqui, ó, deixe uma sugestão, uma dúvida que você tem. Estou pensando em fazer um conteúdo também focado em Power Query, só em linguagem M. O que você acha? Você acha que é uma deficiência? Você entende? Você sabe o que é Power Query? Linguagem M, a forma como que você faz a modelagem. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, também deixa aqui nos comentários, que isso pode gerar um novo processo que eu estou pensando aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e um forte abraço.